partir de agora e o destaque é para o Cruzeiro que empata. Quer dizer, eu sempre falo antes, né? Porque falar depois é muito fácil. O Cruzeiro que empata com o Boca logo mais 1-1, veja. Um duelo de dois times gigantes e que pode ser definido por um gigante debaixo das traves. Lá o estádio pulsa, a torcida, até camarote, mas parece que eles vão pular dentro do campo, mas é uma atmosfera para quem trabalhou, quem gosta de futebol, quem vive futebol. Putz, eu acho muito bacana viver isso, sabe? É um lugar onde a gente se sente bem. Cássio tem história nesse confronto. Ela começa lá em 2012, com defesas difíceis na final da Libertadores e teve mais um episódio emocionante. 10 anos depois, na classificação do Corinthians dentro da Bombonera, nas oitavas da competição. Nós passamos só uma fase. Vamos comemorar, ficar feliz. Mas a gente domingo fechado, domingo vai ser uma outra batalha e a gente não pode se acomodar, porque é muito pouco para nós isso. Agora é pela Sul-Americana e o Cruzeiro vive um momento pra lá de especial. Está na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. E para as oitavas, além de Cássio, inscreveu outros 4 reforços de peso na Conmebol. Uma boa partida contra o Boca pode colocar os 2 jogos difíceis contra Fortaleza e Atlético no retrovisor. Eu acho que, apesar de não vir os 3 pontos, vem muitas vitórias em pequenas batalhas e que nos fortalece enquanto grupo e nos prepara para os próximos desafios. A maior dúvida para a partida está no ataque celeste. Recém-chegado ao clube, Caio Jorge não vem impressionando. Participou dos 5 últimos jogos e não fez gol. Já Juan de Neno balançou as redes 6 vezes nesta temporada, mas está voltando aos poucos, após ficar meses afastado, com uma lesão no pubis. Nós estamos, durante a temporada, fazendo um processo vamos dizer, de incorporação de jogadores, né, que foi importante, né, um aporte e tal, mas que exige um pouco de tempo para que todos se sintam familiarizados. Do outro lado, o Boca Juniors, que se classificou no sufoco nos playoffs da Sul-Americana, diante do Independiente Del Valle. No campeonato argentino, amarga a 15ª posição e venceu apenas um dos últimos 5 jogos. Mas a principal preocupação do torcedor do Boca é o estado de saúde de Edinson Cavani. O goleador uruguaio se apresentou com uma febre e é dúvida para o jogo de logo mais. Qual a receita para derrubar um gigante? Cássio tem a resposta. Mata-mata, errar pouco e tentar buscar um grande resultado lá. Minha voz tá ruim, mas é que nem o Dudu falou, o Hulk tem dor na panturrilha, não joga. Mas eu tô com a garganta zoada e tô aqui trabalhando. Porque eu vim pro sacrifício para falar que é 1-1 o jogo hoje. Bruno Garcês tá aqui. Ô Garcês, é curioso, né? A gente tava falando aqui antes, enquanto rodava aí a matéria, o Boca Juniors, cara, mesmo não estando bem, mesmo vivendo um período difícil, não é um time que convence como em outras oportunidades, mas tem uma aura, cara, tem uma atmosfera, sabe? E assim, e o Cruzeiro de volta com esses caras, mais uma decisão, mais um jogo de mata-mata, aliás, 2 jogos de mata-mata. É interessante, vai ser muito legal esse jogo lá, porque de um lado nós temos um Cruzeiro que está muito bem, do outro nós temos um time que, de certa forma, está bem, mas não vive nos grandes momentos da história. Mas é o Boca na Bombonera, Garcês. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado de novo por estar aqui com vocês. É, para mim, o maior jogo de todos os confrontos de Sul-Americana e Libertadores. Eu não estou fazendo média com ninguém, não. Porque eu fiz a análise de todos os jogos. Os 2 times já foram finalistas de Libertadores e tal. O Boca tem diversos momentos com o Boca, da história do Boca, que ele não jogava nada e crescia nos clássicos, principalmente contra o River, crescia contra os grandes lá da Argentina e crescia nesses jogos internacionais. Eu cansei de ver campanhas pífias do Boca Juniors, em que depois chegava num jogo contra um brasileiro, jogava demais. Isso. Eu me lembro de uma Libertadores de 91, em que o Boca jogava aos trancos e barrancos, tinha uma dupla muito boa no ataque, La Torre e Batistuta, e que eles estavam jogando mais ou menos. Enfrentaram o Flamengo, tiraram o Flamengo. Enfrentaram o Corinthians, tiraram o Corinthians. E jogando nada no Campeonato Argentino. E aí eles, lógico, que depois perderam o Colo-Colo, mas isso aí é um pouco de Boca.
né? E nós cansamos de ver a temporada ano passado, tá muito recente. Vocês viram o jogo, gente. Não ganhava de ninguém. Só foi para a final por causa do Chiquito Romero. Mas é o Boca, né? E tem jogadores interessantes. Eles contrataram mais jogadores. Até houve um desentendimento ali da diretoria, em inscrever os jogadores na hora errada. Ainda não colocou. Várzea, né? Está colocando alguns jogadores que foram contratados agora, o Martegani, o Miramon, está entrando em alguns jogos, mas não devem ser titulares hoje, né? O Boca está confiando muito nessa áurea e nessa qualidade técnica de alguns jogadores, né? Que tem jogadores rodados, como a Advíncula, que toma muito cuidado, um jogador que A imprensa que é de lá forte. tá destacando muito o Advíncula. Muito. Vocês, inclusive, apareceram nos jornais lá, Mas nos eles estão batendo streamings. na gente, não, né? Não, falando do respeito que alguns têm e que outros não têm. Acho que no mesmo programa que estava A gente chamou, porque a gente chamou o Boca de desgraçados. Isso. Eu acho Isso. que o Thiago, se não me engano, ele tinha falado que o Cruzeiro é amplo favorito, não sei, que o Boca... Mas eu não consigo cravar nenhum jogo. Até o Boca pode estar em último da tabela do Campeonato Argentino. Eu não consigo colocar o Boca totalmente desfavorável num confronto com os brasileiros. Eles crescem contra os brasileiros. Que tem aquela questão, Valu, tem gente que desconsidera, outros consideram, mas eu, de certa forma, eu posso até ter negado isso há algum tempo, mas eu não tenho compromisso com o erro, né? Hoje eu me rendi ao fato de que, para mim, camisa pesa, tradição pesa, estádio pesa, atmosfera pesa. Para mim, tudo isso tem referência, tem relação. Senão, nós não tínhamos visto dos piores Bocas da história chegar numa final de Libertadores, como chegou ano passado. Buenas tardes, Boa tarde, muchachos. HG, Bruno, Elton, Thiago, nossos telespectadores. Em alguns momentos realmente entra, acho que na campanha do Boca Juniors no ano passado isso ficou bem evidenciado, né? O quanto essa camisa acabou pesando. Um duelo de hoje à noite, realmente, ontem o Ezequiel, ele participou da live lá na TV Samuca, ele é periodista do Boca, ele falava que o Boca joga o semestre nesse confronto com o Cruzeiro, exatamente por conta da questão do campeonato argentino, que o Garcês já trouxe, a insatisfação dos torcedores, mas que mesmo assim vamos ter um público em torno de 45 mil torcedores lá na Bombonera. Ele falava que não existiam mais tickets disponíveis para essa partida. Um time com jogadores muito experientes e deve ser sempre levado em consideração. Mas é um jogo que, é claro, o Cruzeiro não pode ficar, digamos, paralisado por toda a grandeza que é jogar na Bombonera, a torcida do Boca, o próprio time em si. E o Seabra tem um trabalho, para mim, muito capaz de fazer essa equipe se encorajar e ir bem. O Cruzeiro precisa de ir bem em todas as fases da partida. O Cruzeiro não pode apenas se defender muito bem, o Cruzeiro não pode apenas, quando tiver a bola, atacar bem o Boca e não se defender. O Cruzeiro hoje não é a questão de partida perfeita, mas é uma partida concentrada, entendendo até em alguns jogadores, alguns casos, hoje não estou tecnicamente tão bem, mas a concentração é uma partida em que o lateral pode mudar o destino de uma jogada. Aqui, como é legal, né? Boa tarde para todo mundo. A gente está voltando a falar a respeito de Boca e Cruzeiro. Torcedor do Cruzeiro que passou um período muito tenebroso, muito dificultoso, muito triste da história do Cruzeiro. Em alguns momentos, eu acredito que muito torcedor do Cruzeiro olhava para o futuro e não imaginava ter novamente essa possibilidade de enfrentar a La Bombonera, o Boca, em um grande momento do esporte, né? Então a gente rever isso novamente, eu acho que é muito valioso pro esporte de uma forma geral, para o que é o futebol sul-americano. Cruzeiro e Boca já se enfrentaram em decisão de Libertadores, Cruzeiro e Boca já se degladiaram em grandes momentos dessa competição da Libertadores e agora estão se reencontrando em uma Sul-Americana. Eu acho que esse é um momento de uma reflexão também, não só da gente estar discutindo o esquema tático que vai ser discutido, mas também de valorizar toda essa virada que o Cruzeiro passou. Eu acho o olhar para trás é muito importante para a curtição do que vai ser hoje, para o que vai ser o confronto entre Cruzeiro e Boca lá na Argentina. Dito tudo isso, a gente tem que entender os momentos. Eu ainda vejo o Cruzeiro com uma vantagem perante o confronto. O que é o confronto Boca e Cruzeiro? Analisando de uma forma geral.
do que as duas equipes apresentaram até aqui e o que vem apresentando a equipe do Boca. Eu vou pegar os números do Boca dos últimos 9 jogos, o Boca não perdeu. O Boca não perde a 9 jogos. São 5 empates e 4 vitórias. Então, o Cruzeiro vai enfrentar uma equipe cascuda, uma equipe que merece todo o respeito, mas o Cruzeiro é capaz de se impor. E, mais uma vez, reforço, o Cruzeiro buscar um empate de lá tá maravilhoso, tá tudo bem, que a decisão vai ser aqui na próxima semana. Eu quero saber daqui a pouco do Thiago Fernandes, se ele também enxerga o Cruzeiro como favoritaço, se para ele o empate é um bom resultado. Favoritaço não tem, favorito, né? se para ele o empate é um bom resultado, porque pro rival não era favoritaço e tal. Daqui a pouco eu quero ouvir. Mas antes eu tenho um recado para falar para vocês. Fernandes, a escalação do Cruzeiro tá aqui, meu irmão. Vai aparecer para quem tá em casa. Você assina embaixo de que essa escalação aqui é a escalação ideal, porque vamos ter algumas mudanças. Por exemplo, Matheus Henrique estaria fora, né? Pelas informações. O Wallace com Lucas Romero, Barrial, Matheus Pereira, Lautaro e Arthur Gomes. E a volta do Marlon, tá? A gente falou ontem da possibilidade do Dineno. O Marlon voltando, aí a hierarquia, obviamente, você pega um jogador rodado, cascudo como é o Marlon, ele volta para a lateral. Com o Williams aí volta o João Marcelo, volta do João Marcelo. E o Cássio, gigante Cássio no gol. Queria que você me falasse isso aqui. Gera na sua cabeça a ideia de favorito, se o empate é bom. Ô HG, o empate é bom. Assim como foi o empate pro Atlético bom. Tá bom. E eu disse aqui. E eu falei que o empate do... Aliás, boa tarde ao público. Eu disse que o empate do Atlético foi melhor, o resultado do Atlético foi melhor do que a atuação. Sobre o Cruzeiro, não existe uma diferença tão grande entre o Cruzeiro e o Boca como a que existe entre Atlético e São Lourenço. São duas diferenças com tamanhos diferentes. Porque o Cruzeiro hoje, ele é superior ao Boca. O Cruzeiro é favorito diante do Boca. E isso é inegável. Por que o Cruzeiro é favorito? Porque o Cruzeiro joga mais bola. Porque o Cruzeiro entrega mais. Porque o Cruzeiro, para mim, tem os melhores jogadores quando a gente faz um confronto entre as duas equipes. Em que pese o Cruzeiro ser favorito, o Boca vem, como o Elton disse, de um momento bom. O Boca tem 9 partidas sem perder. Eu sou contra a história que você trouxe aqui, HG, de que a mística entra em campo. Porque a mística não vai entrar em campo. A camisa não pesa tanto assim. E vou explicar o porquê eu acho isso. Eu acho que ela pesa quando o árbitro vai tomar uma decisão. Quando... Mas isso também, né? Não, acho que ela só pesa nesse sentido. Não. Aliás, mas no jogo... árbitro, depois eu vou falar a No respeito. jogo em si, ela não pesa. Não pesa porque se pesasse em 2012, o Corinthians não vencia o Boca. Em 2013, o Atlético não venceria o Olímpia você e tá São dizendo Paulo. que a camisa Se em do Corinthians 2014 não pesa também? Igual a do Boca não pesava em 2012. Que isso, cara. Em 2012 não pesava da mesma forma que pesa hoje. O Corinthians não tinha vencido nenhuma Libertadores até então em sua história. Em 2013, o Atlético bateu São Paulo e Olímpia. 2 tricampeões da Libertadores. Em 2014, o São Lourenço foi campeão da Isso Libertadores. não estou dizendo que seja uma O regra, Fluminense, Thiago. no ano passado, Não tô bateu dizendo que é Boca uma regra. Juniors. Não. Eu sei que não é uma regra. Mas eu estou te trazendo exemplos da última década que mostram que, cara, de fato não pesa. Eu te falo um o monte que de pesa exemplos é de jogador momentos que cascudo pesou. e acostumado a vencer. Que jogador Se cascudo você que o Boca tem- tinha ano passado se para você chegar numa tem- final de Libertadores? Cavani, já ouviu falar? Tava bem, não tava? Mas ele é Quantos gols cascudo, ele fez meu na irmão. Libertadores? Ele é cascudo. Pois é, ué. Mas ele é cascudo. Pesou, meu irmão. Foi mística, foi torcida, Não foi torcida, estádio, não foi mística, foi não, camisa, não foi isso. foi sim. É arbitragem, Foi sim. é isso que pesa Conversa no Boca. com o jogador, o Mancini é isso que veio. pesa Você no perguntou Boca. ao Mancini. É isso que pesa no Você Boca. quer desafiar a lógica do futebol. Em 2013, um exemplo, para trazer um exemplo aqui, nosso, o Atlético venceu a Tá Libertadores. dizendo que o Atlético é pequeno, que não tem camisa Em pesada? 2013, o Atlético não tinha a mesma tradição que tem hoje em Libertadores. Era o Atlético voltando a uma Libertadores depois de 13 anos. O Atlético tinha ficado mais de uma década fora da Libertadores. E aí, em 2013, o Atlético venceu a Libertadores porque tinha jogadores cascudos no elenco. Ele tinha o Ronaldinho, ele tinha o Vitor, ele tinha naquele mesmo elenco Léo Silva e Hever, ele tinha naquele mesmo elenco Pierre. Elencos assim são os que vencem, porque tem jogadores acostumados a vencer. Dito isso, é 2-0 o Cruzeiro hoje, porque o Cruzeiro vai vencer o Boca na Bombonera. É mais um brasileiro a fazer história na Bombonera. E o cara que vai fazer o Romarinho vai ser o Lautaro Dias. É mesmo? Cavadinha. Pô, vem comigo que você brilha. 2 do Lautaro? 2 do Lautaro. Cacete, se acertar um negócio desse, eu vou te contar. Vai na KTO já é aposta. KTO.com, passa lá. Tiago, eu só fico. Sempre que falam muito do jejum, as coisas acontecem.
eu vi muita notícia falando faz mais de 30 anos que o Cruzeiro nunca ganha na Bombonera. A última vez foi com o Ronaldo, em 94, aquele time do Enan Andrade hoje. e tal. Estão falando demais, estão lembrando demais disso aí. Sabe? Deu uma leve... É um site assim, quem sabe? Que eu acho que... Porque nós não estamos falando nenhum absurdo no sentido de que o Cruzeiro é um time, além de ter os reforços e os reforços terem se encaixado, é um time muito organizado. Agora, eu quero perguntar a você, Valuzeiro, veja bem, não entendam mal a pergunta que eu vou fazer, porque eu não estou insinuando nada, hein? É uma pergunta como qualquer outra. A inexperiência do Seabra, principalmente para esse tipo de jogo e de confronto, te preocupa até um certo ponto? Não, com sinceridade não. Porque chega um momento que o técnico vai viver esse tipo de confronto. E assim, se a gente for pensar numa escala, não estou comparando adversários, o mata-mata da Sul-Americana para o Seabra começou antes desse jogo. Porque quando ele assume o Cruzeiro, ainda na fase de grupos da Copa Sul-Americana, ali naquele jogo contra o Alianza, depois ele empata com o La Calera, na segunda parte da fase de classificação, ele tinha... o Cruzeiro se via obrigado, nem vou falar do Seabra, o Cruzeiro se via obrigado a vencer os próximos 3 jogos para continuar alimentando alguma chance de classificação em segundo, talvez. E é onde que ele volta e vence o Alianza por 3-0, vence o La Calera por 1-0 e vence a Universidade de Quito por 1-0 no Mineirão. E aí, com aquele improvável empate, pelo menos para mim, entre La Calera e Alianza, o Cruzeiro consegue se classificar em primeiro lugar. Claro, eu não estou comparando esses times todos, você pode juntar a melhor etapa desses times, que não vai dar meio Boca Juniors, mas ele já viveu essa situação de encarar o Cruzeiro, de assumir o Cruzeiro em meio a uma pressão quase que obrigatória de vencer, quase não, obrigatória de vencer os jogos para se classificar. Chega um momento que o técnico tem que encarar esse tipo de jogo. Chegou o dia para o Seabra. É isso. Eu acho que ele faz um trabalho muito bom durante a temporada 2024, levando esse Cruzeiro antes dos reforços à colocação que está hoje no Campeonato Brasileiro, e um dia ele teria esse jogo para encarar, e tenho certeza que, sendo profissional, o profissional deve ficar muito feliz por esse tipo de desafio. É fruto do trabalho dele. Qual o desafio dele agora? Falando da escalação, a respeito da escalação, eu gostei do sistema defensivo, eu acho que é importante a volta do Marlon, principalmente para esse jogo cascudo que é. Os 2 volantes a gente vê que são volantes de extrema marcação, né? 2 volantes que têm posição física, que têm muita determinação na sua marcação. Eu vejo também um time, eu até queria bater papo com o Valu, isso aí com todos vocês, é claro, mas um time preparado para contra-atacar. Um time um time muito preparado para contra-atacar. Com jogadores de habilidade, de velocidade, de capacidade de pisar dentro da área e pisar bem. E na frente o Arthur Gomes, que tem essa válvula de escape, tem essa capacidade, assim como o Lautaro. E a gente tem visto essa forma incisiva de colocar os seus principais homens de frente, à frente do jogo, né? No caso do Matheus Pereira, essa capacidade que ele tem incisiva, né? De chegar muito rápido à frente. Então eu gostei da escalação, se for essa escalação mesmo, né? Foi o Samuel que soltou, né? Samuel que soltou essa escalação, então normalmente ele não erra nas questões assim, de escalação. Então eu vejo um time interessante para contra-atacar a equipe do Boca. Foi difícil para o Seabra. Foi uma das escalações mais difíceis para o Seabra definir. Ontem à noite ainda, ele estava em dúvidas com relação a algumas posições. O ataque é uma delas. Este ataque é uma escalação, por isso que a gente sempre fala aqui, aquela coisa de jogo a jogo. O Seabra se debruçou mesmo diante daquilo que o Boca faz. Não quer dizer que isso vai dar certo. Ele espera que dê certo. O torcedor do Cruzeiro também. Lógico. Mas ele está mudando. Ele não acordou e falou assim, vou fazer isso aqui. Ele está pensando nas características do adversário. Daqui a pouco o Garcês pode falar muito melhor, inclusive de nomes. É uma zaga do Boca que tem dificuldades com relação à velocidade. Se você olhar o Arthur Gomes ali do lado esquerdo, pode ter um corredor do Advíncula para explorar, ao mesmo tempo que ele pode ajudar o Marlon no momento que o Advíncula vira atacando por aquela faixa de campo. E a questão de um ataque, de um meio campo mais robusto, né? Com Wallace e Romero. E o Romero, não é dificuldade para o Romero, caso ele tenha essa
essa liberdade de sair um pouco mais, porque atuou muito assim no México, né, Garcês? Mas, assim, eu gosto dessa escalação desde que não tenha o Matheus Henrique. Se o Matheus Henrique não estiver à disposição, para mim. Não, ele tá tudo no bem. banco hoje. Ele vai pro banco. Eu não entraria então desse jeito. Por quê? Porque o Matheus Henrique é mais jogador que o Romero. E hoje, para mim, mais jogador do que o Wallace. Você não Mas, acha que Thiago, essa- você acha que não conta a questão da Argentina, não? Dele já conhecer muito bem a Cara, cancha? então que ele entre com o Lucas Romero e com o Matheus Henrique, igual a formação que ele vem Então, entrando. O mas Matheus essa Henrique, formação cara, aqui- ele te dá marcação, ele te dá a saída de bola. Ele é um jogador muito mais técnico. Eu, Thiago, particularmente, prefiro o Matheus Henrique. E acho que ele faria diferença dentro de campo numa partida como essa. É um cara que está acostumado a jogos grandes, ele é campeão da Libertadores. É um cara que está acostumado a jogar contra adversários fortes, seja aqui, seja na Europa. Cara, o Matheus Henrique enfrentou um adversário muito mais forte que o Boca. Mas você Ele não acha que- jogava na você Itália não acha até o que final esse- da temporada passada europeia. Você não acha que essa linha de defesa aqui, com o Lucas e o Wallace protegendo essa linha de defesa, esses 4 caras movimentando, porque você não tem um jogador de Só assim, referência, não mas tem se um adapta Dineno, o Matheus. você não tem o Dineno, cara, a defesa do Boca vai ficar louquinha pra saber quem marcar aqui. Mas você Só adapta assim, o Matheus. E eu falei ali fora e vou repetir, o jogo de hoje, pra mim, porque a imprensa lá tá falando muito do Matheus Pereira, ele deve receber uma marcação, principalmente pelo que fizeram no Clássico aí, que o Atlético fez com o Cruzeiro no Clássico, e ele não jogou bem o Clássico. O nome do jogo pra mim é esse cara aqui, ó, Barreal. Não sei o que vocês pensam, gostaria até de ouvir, mas antes eu vou só dar um recado. Dá uma seguradinha pra mim, que vocês vão pedir a palavra aqui. Eu vou passar primeiro pro Valu, por gentileza. Só com relação ao desenho, o desenho não é bem aquele, né? É o Wallace, o Barreal e o Romero com o Matheus Pereira um pouco mais à frente. É um pouco. Aqui assim, só para dar uma Visualmente. corrigida. E assim, com relação a poder de marcação, não dá para comparar o Romero com o Matheus Henrique. Para mim, capacidade de tomar a bola do adversário. Romero tem muito Eu mais acho que qualidade claramente quando o Seabra faz essa opção, ele quer um meio-campo mais pegador. E o Matheus Henrique vai ficar como uma boa opção para esse segundo tempo. O Boca Juniors mais cansado, de repente. Eu acho que bom, né? Para o Seabra e para o Cruzeiro ele ter essas opções. Porque, com todo respeito a esses jogadores que caminharam até antes da janela, o meio-campo hoje do Cruzeiro seria bem diferente desse Mas meio-campo perde que a muito gente. em qualidade num contra-ataque, Valor. Você precisa sair num contra-ataque, sabe? Você dá no Lucas Romero, é muito diferente de você dar no Matheus Henrique. Ninguém. Não, Não estou não, discutindo sim, isso, eu Thiago. tô dizendo- mas eu tô dizendo que o ponto futebol, ele é sempre Não, uma. não. Você, Eu sei disso. você não Eu sei consegue. disso. Não, deixa eu só o meu completar. ponto é que assim, você perde na qualidade do contra-ataque. quando Isso, você tira o menos Matheus você Henrique. ganha na marcação. E ele está preferindo, com a escalação, ganhar na marcação, pelo menos no começo E do jogo. contra-atacar com menos jogadores. discordo, ó. cara. Às vezes contra-atacar com menos isso jogadores. É do jogo, Você não precisa se Não expor quer tanto. dizer que é o certo. Ele Olha a ainda escalação falava- corrigida aqui agora, Valu. É isso aqui? Só para colocar, Romero um pouquinho mais por que adiante, eu acho que né? pode dar certo essa marcação, eu estava conversando com o Valu antes mesmo. Primeiro, botar um Wallace, um jogador mais forte fisicamente. Sim. Né? Porque você vai ter um embate físico ali no meio de campo também e nas bolas aéreas. Né? Eles devem jogar com o Lema estava até machucado, deve voltar nesse jogo, e talvez o Medel, que é a grande os torcedores não querem o Se Medel. jogar, o Cruzeiro leva vantagem na bola. O que o Medel Isso daí errou que o de Dineno bola, não tá lá. de saída de bola no jogo com o Rivadavia foi impressionante. Por isso que para muitos ele tinha que ter saído. Mas como o Rojo ainda não recuperou a tempo, ele deve estar no banco. Se tiver a chance, às vezes ele entra, é muito mais experiente e tal. Tem uma leve, o Ezequiel falava ontem à noite, que tem uma leve chance do Rojo. Do Rojo, iniciar, mas estaria Mas longe porque das o melhores Medel vive condições físicas. péssima Isso. fase. Mas eu tô achando até estratégia do próprio Boca ter levado o Rojo. Eu acho que ele não Pode dar joga. eu de acho que verdade também. ele não joga. Tá Mas machucado. a chegada do Lema, que é um zagueiro goleador, viu? Lema faz muitos gols de cabeça na bola parada. Então tomar muito cuidado com ele, a zaga do Cruzeiro, e também o embate ali também com o Wallace. Você bota um cara mais forte. O Boca vem num 4-4-2. Dificilmente vem diferente disso. O Cruzeiro pode até espelhar na marcação sem a bola, fechar num 4-4-2 também. Porque aí o Matheus fecha pela direita, o Barreal pela esquerda, deve acontecer, Lucas não, Romero e o Valdo? Wallace. Cara, Isso pra marcar. Né? E aí você, Arthur Gomes e Lautaro fecham mais centralizados. Isso para marcar. Agora, para sair, eu acredito muito mais no Matheus Pereira tem liberdade para puxar esses contra-ataques. Como a gente estamos falando muito lá na Argentina, é cortar e correr. Essa é a tática que muita gente. É isso que o Cruzeiro deve usar hoje. Eu acredito muito mais nisso. Esse time do Boca, do Diego Martins, só completando, toca muito mais a bola que o time do Almiron. Eles gostam de ter mais a bola. Mas os próprios torcedores do Boca falam assim, toca a bola, mas para quê?
Não produz nada. Aqui não. É uma bagunça. Eles mudam o esquema durante a partida. Uma hora ele botou o Medel com volante, o Advíncula botou como meio aberto. O Diego Martins está um pouco perdido. E olha que o Boca contratou muitos jogadores, mas ele não tem colocado esses caras. Então a crítica é grande em cima do Diego Martins, que inclusive hoje de manhã eu escutei que tem conversações lá dentro que se ele vacilar nesse jogo contra o Cruzeiro for eliminado, e como o próprio disse, é uma final, porque no Campeonato Argentino vai ter que disputar lá para ganhar uma vaguinha na tabela geral. Acredito muito que ele pode até sair. A minha preocupação quanto ao Wallace, aí a questão do Wallace, é que no Clássico ele joga só os primeiros 45 minutos. E uma das coisas que foram questionadas foi sobre a questão física Mas dele. isso faria sentido para essa escalação aqui do Seabra, então. Dele jogar só Segura 45. os 45 primeiros. E aí ele sai novamente. De repente, aí depois puxa o Romero para fazer a dele E com volta o Mateuzinho. Mateuzinho. É isso. No jogo. E volta o Então, Mateuzinho. assim, não estou dizendo que vai dar certo, mas Sim. estou tentando Não, que imaginar... pode acontecer igual aconteceu no Clássico, né, Valor? Ele jogar os 45 e depois ele sai. Estou tentando imaginar o que o Seabra pensou de estratégia para esse jogo. Só falando a marcação sem a bola, eu não acredito que o Cruzeiro feche espelhando o Boca no momento que não tiver a bola, porque isso significaria ter que arrastar o Matheus Pereira para o lado direito para fechar o corredor. Vamos supor, imaginando, o Wallace Romero, o Barreal fecha do lado esquerdo, ok, nenhum problema, ele está acostumado. Mas aí o Matheus Pereira voltaria a fechar o lado direito, como ele fez o ano passado, pensando em Lautaro e Arthur Gomes. Eu acho que o Cruzeiro, sem a bola, deve continuar marcando daquela maneira. A linha de 4 defensores, o Wallace, o Romero vai voltar pelo lado direito, o Barreal pelo lado esquerdo, com os atacantes... que hoje são mais móveis, né? O Caio Jorge com o Lautaro já fazem isso. Então o Arthur Gomes deve dar uma força do lado esquerdo, o Lautaro, e para o Matheus Pereira poder realmente ele dar uma leve descansada enquanto o Cruzeiro marca. Ele tem o espaço a ser preenchido. É espetado? Dele também. Tipo espetado. Mas o Matheus... Mas se for na assim, eu acho que o Cruzeiro espeta. está cometendo um erro, Valor, porque o Boca vai jogar num 4-4-2. Mas o Matheus... E ele, quase inclusive, nunca ele marca está jogando essa muito linha. parecido, porque o Zenon é o Matheus Pereira deles, que vai ter liberdade. Ele era um lateral esquerdo, muito habilidoso, vive grande fase. Deu bom E pra 3 meias que marcam bem, que é Medina, Saraleg e Paul Fernandes. É que sem a bola o Cruzeiro marca sim, com os dois atacantes e o Matheus Pereira um pouco por trás desses dois atacantes. Marca na saída né? de bola, marca pressão. Isso, mas não sei se o Cruzeiro vai marcar pressão no começo do tem jogo, que no qualquer marcar, bola. gente. Não, acho que tem que marcar. Por que, Valor? Por que não, cara? Eu acho que o jogo não é assim, tem nós que estamos falando marcar. do jogo Será aqui que de esse hoje, parece jogo que- pede, Thiago? Não, é que mas eu assim, não sei, cara. Se pede, não todo- pede, cara, não. Seria uma surpresa, Olha, né? sinceramente, nós estamos falando aqui às vezes do Boca, parece que é o Real Madrid. Não, eu não, entendo, momento eu nenhum, entendo a Thiago. força do Boca, a mística, o tamanho e tal. Mas assim, é uma estratégia toda nova para enfrentar um time que é o 15º Não é colocado estratégia do- nova, do Thiago. campeonato Não é argentino. estratégia, não tem nada Ele de novo na estudou, É uma estratégia. Thiago, mudança. Thiago. Não estou discutindo que ele estudou, não, Elton. Estou discutindo um ponto assim, parece que assim, não tem que mudar. Eu não acho que tem que mudar o jeito de jogar. Eu acho que o Cruzeiro. Não tá mudando com a escalação Mas que a não gente disse trouxe isso. aqui. Pois é. É que nós falamos sobre isso na marcação. O Garcês trouxe isso na marcação. Não estou nem discutindo o lado da questão da escalação. Eu não acho que tem que mudar a forma de jogar. Cara, o Cruzeiro tá jogando bem. E assim, sinceramente, eu acho que é para os argentinos hoje estarem muito preocupados, muito mais Eles estão, preocupados com o eles Cruzeiro do que estão. o contrário. Mas o eles Cruzeiro estão. está jogando muito mais bola do que o Boca Juniors. Essa Eu não escalação tô- eu não é tô- assim. eu entendo a escalação, eu prefiro o Matheus Henrique, por questão de qualidade com a posse de bola. Esse é o ponto. Porque eu acho que no momento em que o Cruzeiro tiver a posse de bola, o Matheus Henrique faz a diferença. Mas eu entendo a escalação. Não refuto completamente a escalação. Entendo. O ponto é, eu não acho que o Cruzeiro tenha que modificar a forma de jogar, não tem que modificar a marcação em algum momento, ou modificar o jeito de tentar atacar o adversário em função do Boca. O Boca é um bom time, ok? Aliás, bom time não. O Boca é um time razoável e que hoje vive uma fase ruim. Eu acho até que a fase do ano passado, o Garcês pode me explicar melhor, era pior do que a fase atual. Embora o Boca tenha sido finalista de Libertadores. Foi um Boca que chegou à final da Libertadores sem fazer um mísero gol. Um mísero gol. Aquele time era horroroso, horroroso. Eu não sei como o Abel conseguiu perder para esse time, perder nos pênaltis no caso, mas empatar 2 jogos com esse time em 0-0 na semifinal da Libertadores. Aliás, eu sei, ele colocou o Mike de atacante. E para mim ele errou. Errou feio. Porque se ele coloca o Hendrick e o Luiz Guilherme no ano passado, a gente jamais estaria falando de Boca em final do ano passado. Jamais. Para mim, o Abel, um dos pouquíssimos erros que ele tem no Palmeiras, porque ele tem poucos de fato, foi esse. Era para o Palmeiras atropelar o Boca no Allianz Parque. Porque quando entra a meninada, o Luiz Guilherme, o Kevin,
o Hendrick no segundo tempo. São 12 chutes do Palmeiras e o goleiro... É Armani? Não, Armani é do River. Não era o Chiquito Romero. O goleiro. Do Boca? É o Romero? É, o Romero. O Romero pegou pra cacete. Pegou pra cacete. Então, assim, eu honestamente, acho que hoje é um jogo para que o Boca esteja muito mais preocupado com o Cruzeiro do que o contrário. É claro, tem que respeitar o adversário, tem toda aquela coisa que eu não tenho essa obrigação de estar aqui. Ai, olha, cuidado. Não, isso é o próprio Cruzeiro que tem que entender. Tem que chegar e tomar os cuidados necessários. Mas o Cruzeiro é muito mais time do que o Boca. Os cuidados necessários passam pela proteção com o Wallace e Romero, principalmente para segurar o Mas eu ímpeto não dos caras no refuto primeiro completamente tempo. essa No escalação, segundo tempo, HG. o Mateuzinho vai jogar. E outra coisa, vale também para o Arthur Gomes. O Arthur Gomes ficou pistola recentemente porque saiu do time. E aí o Dracena colou nele e falou assim, dá uma segurada. Sabe por quê? Todo mundo vai jogar, velho. Todo mundo vai jogar. E você vai estar no time titular em jogos cascudos. Olha aí, bicho. Olha o Arthur Gomes aí no jogo cascudo. Vai rodar todo mundo, gente. São mais de 70 jogos na temporada. Me ajuda aí, ué. Agora, deixa eu dar um recado aqui. Daqui a pouco eu quero perguntar pro Garcês. Aliás, vou perguntar agora, ele responde daqui a pouco. Com quem, efetivamente, além do Cavani, o Cruzeiro precisa ficar elétrico? Daqui a pouco você responde, porque além do Cavani, com quem o Cruzeiro precisa ficar elétrico? O Cavani é um jogador perigoso, né? Eu até teve um jogo com o Rivadavia agora, 2 bolas chegaram nele, quase faz 2 golaços. Mas para mim, não é o melhor do time. Para mim, o cara do Boca nessa temporada é Merentiel. O que passou pelo Palmeiras, não teve uma boa passagem. O que o Merentiel está jogando essa temporada é impressionante. Todas as jogadas de ataque passam por ele. O Boca não tem um engante, um Matheus Pereira, né? Um cara que dá um passe entre linhas, um cara diferente. O Merentiel tem sido o armador do Boca em muitas jogadas. Eu acho o jogador que se movimenta bastante. O Cavani até fica mais fixo e ele se movimenta como segundo atacante. O Merentiel é um dos grandes jogadores desse time. E um que tem feito uma grande temporada também, mas depois que voltou das Olimpíadas, ainda não está no mesmo nível, pelo menos no fim de semana não jogou isso, é o Kevin Zenon. Esse moleque joga muita bola. Era um lateral esquerdo, é tão habilidoso que virou um meia esquerda. Chuta muito bem de fora da área, bons cruzamentos. É um jogador acima da média, jogador de nível Europa. Eles perderam aqui Fernandes, né? Para mim era um dos melhores jogadores, foi futebol árabe, mas... O Paul Fernandes vai ficar? Cara, eu até me perguntaram, a torcida de São Paulo perguntou outro dia do Paul Fernandes. É um cara que oscila muito. Eu não confio no Paul cara Fernandes. que me pediu seu contato lá de São Paulo. Inclusive, acho que eu fiz um vídeo para ele sobre o Nacional do Uruguai. Mas o Paul Fernandes não me passa confiança. Mas ele é o cara que vai distribuir o jogo nesse time do Boca hoje. Ele, o menino Saralé, que é muito bom, garoto da base. E o Medina, que é um jogador também muito rodado, eu acho um bom jogador também, mas ele é o elemento surpresa. Por isso que eu acho que o Boca está morrendo de medo do Cruzeiro. Se eles quisessem realmente atacar, agredir o Cruzeiro, eles poderiam colocar o Brian Aguirre, que está jogando com ponta, e os jogadores mais agressivos pelas laterais, né? Porque sabem que o Cruzeiro usa muitas laterais. Quem acompanha, estuda um pouco o Cruzeiro, sabe que usa muitos corredores. Então eu acredito que o Boca está mais temendo o Cruzeiro do que, eu vou agredir, Eu acho que mais pela pressão inicial dos primeiros 15 minutos, a torcida, mas no geral o Boca sabe que o Cruzeiro tem um time muito técnico. No jogo de hoje, o Cruzeiro deve ser tratado como o Real Madrid, não o Boca. A gente não tratou ninguém como o Real Madrid. Não. E nem deve ser tratado. Se tivesse que tratar alguém como maior no jogo de hoje, é o Cruzeiro. O Cruzeiro é o favorito. O Cruzeiro é o favorito para hoje. Mas o empate te agradaria. Pro jogo de hoje, sim. Mas você acha que agradaria um empate pro Boca, Garcia? Pro agregado, não. Pro Boca? Não. O Boca tem que ganhar de 1-0. Para eles tem que ganhar de 1-0 lá. Porque sabe que a vida aqui é difícil. Deixa eu só dar um abraço aqui em 2 figuras. Ô André, só repete para mim o nome aí, por gentileza. Sérgio Perché, que é pai do nosso Thiago, está operando inclusive o TP aqui hoje pra gente. Então, Sérgio Perché, muito obrigado pela audiência aí, valeu demais. Outro também que é o Rômulo Lima, que está lá em Brumadinho, está assistindo a gente, dizendo que hoje é aniversário dele, fazendo 30 anos, hein? Meus 30 anos, meu garoto. Nossa Senhora. Ô, HG. Tá ligado na gente aqui. Muito obrigado mesmo pela audiência. Você que atualmente não assiste por causa do trabalho e tal, mas hoje está em casa porque é feriado em Belo Horizonte. Muitíssimo obrigado pela audiência. Mandar um abraço também, aproveitar, para o Aguinaldo Flor Júnior, que é do grupo de Fechado com o Cruzeiro de Santa Bárbara. Ele é fã do programa, adora todos nós aqui e assiste diariamente. E outro abraço aqui, já que está na sessão mesmo, só mais um aqui, que é pro Lucas Del Rio, grande Lucas Del Rio, lá do Cozinha de Fogo Vals. Esse é bom. Que tem a melhor parmegiana do mundo, cara. Do mundo. E o torresmo parmegiana
com queijo canastra. Ô, beleza. E o torresmo Aquele de frango? molho espetacular com aquele purê levinho. Você é Agora, hein? louco, bigode. E o torresmo de frango. Se você for à Cozinha de Fogo aqui no BH Shopping ou no Shopping Del Rey, pede um torresminho de frango. Se virar e falar assim, é frango a passarinho. Torresmo de crocante. frango. Frango a passarinho em todos os lugares. Lá na Cozinha de Fogo é torresmo de frango. Pois não, o que você Não, só fala? mandar um abraço também pro pessoal lá do Bar Esculacho, que inaugurou ontem lá na Savassi. Também mandar um abraço pro Paulo, pro Patrick, estão acompanhando a gente o programa aí. Mandar um abraço para todo mundo. Um abraço pra Beth também, lá, porteira lá do prédio onde eu trabalho. Sempre acompanhando vocês. Todo dia assisto vocês lá. Vai, beleza. Que bom, que Audiência da legal. Beth. Vai aposentar que legal, agora, Beth. Que legal mesmo. Espera aí que tem 30 mais anos de prédio, chegando ó. aqui. Não, Tem chega mais aí. abraço?